Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. E nesse encontro de hoje, nós daremos continuidade àquela primeira aula, que foi a introdução à história. E nessa aula de hoje, nós falaremos especificamente do tempo cronológico e tempo histórico. Pois bem, o que seria esse tempo cronológico? O tempo cronológico, ele é o tempo do calendário, o tempo do relógio. É aquele tempo que nós podemos mensurar, medir, no caso, as horas, os dias, os meses, os anos. Esse é o tempo cronológico. Ele é um tempo cíclico. E o que é isso? É aquele tempo que ele termina, por exemplo, a gente começa o ano em janeiro, por exemplo, 31 de dezembro, termina esse ano e a gente começa o ano seguinte com janeiro. Então é ciclo, isso vai se repetir. Vai mudar os anos, mas esse ciclo de janeiro a dezembro vai continuar. Esse é o tempo cronológico. É o nosso tempo do dia a dia, é o tempo das rotinas. Por exemplo, eu posso mensurar esse tempo da seguinte forma. Eu posso programar a minha ida para a escola. Eu tenho que ir na escola a partir das 7 da manhã, a 1 da tarde. Eu posso mensurar isso. Eu vou numa festa, eu vou na igreja. Então, é esse tempo das rotinas, do dia a dia, que nós chamamos de tempo cronológico. E esse tempo é usado na história. É usado para a gente organizar, fazer a organização dos fatos. É importante salientar que nós vivemos o mesmo tempo cronológico. Eu estou nesse momento em Serrano do Maranhão, mas tem alguém que está lá no estado de São Paulo. Ele vive o mesmo tempo cronológico, pois nós estamos vivendo o mesmo dia, a mesma hora, o mesmo mês, o mesmo ano. Então nós vivemos o mesmo tempo cronológico. Ao contrário do tempo histórico, nós não vivemos o mesmo tempo histórico. Então esse tempo cronológico que nós falamos é esse tempo do relógio, tempo do calendário, esse tempo que nós podíamos medir, mensurar, ter um certo controle. E que controle é esse? É o controle das nossas rotinas, do dia a dia. Esse tempo cronológico, como já disse, é o tempo que pode ser medido pelo calendário, pelo relógio. E em outros tempos, poderia ser medido pelo instrumento que nós chamamos de ampulheta. Esse mesmo mês, esse mesmo ano, a mesma hora, nós estamos vivendo aqui em Serrano do Maranhão, mas está se vivendo lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então esse tempo cronológico, nós enquanto seres humanos, nós vivemos, enquanto brasileiros, nós vivemos o mesmo tempo cronológico, mas não vivemos o mesmo tempo histórico, que há uma diferença. Já o tempo histórico, lá na nossa aula, na primeira aula de introdução à história, nós falávamos que a história estuda as transformações humanas no espaço e no tempo. Pois bem, então esse tempo que a história estuda essas transformações é esse tempo histórico. É o tempo que é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos dos fatos históricos. Esses são eventos que promovem transformações nesse espaço, promovem transformações, mudanças na sociedade. São desses eventos que provocam essas transformações de que o historiador se interessa. Portanto, o tempo histórico ele tem uma maior importância para o historiador do que o tempo cronológico. Mas o historiador se utiliza dos dois tempos. E por que isso? Porque, estamos falando, são essas transformações no espaço, no tempo e na vida social que interessa para o historiador. Essas transformações que o historiador vai analisar o impacto que essas transformações têm na vida do ser humano, têm na vida das sociedades. Né? E isso é que nós chamamos de tempo histórico. Mas nós não vivemos
o mesmo tempo histórico. Nós vivemos o mesmo tempo cronológico, como já foi falado, mas não vivemos o mesmo tempo histórico. Mas como isso, professor? Pois bem, a celeridade, a velocidade com que as mudanças aconteceram em determinados espaços, elas não se dão da mesma forma. Então vamos trazer um exemplo, a cidade de Serrano do Maranhão e a cidade de São Paulo. Eu disse que nós vivemos o mesmo tempo cronológico, mas não vivemos o mesmo tempo histórico. Em Serrano, nós temos as transformações bastante lentas, são mais lentas. Nós ainda temos casas bastante modestas, nós ainda nos transportamos sobre o lombo de animais, de um lugar para outro, né? Nós temos a grande população, a maioria da população do município de Serrano ainda é composta na zona rural, ainda está estabelecida na zona rural, ou seja, a maioria da população é rural. E como nós podemos fazer essa comparação? Enquanto aqui nós nos transportamos no lombo de animais, com edificações, casas, prédios modestos, até casa de taipa, na cidade de São Paulo nós vivemos numa selva de pedra, a cidade com grandes prédios, nos transportamos de metrô, né? Então, a velocidade com que os dois espaços se transformaram não é o mesmo. Por isso nós não vivemos no mesmo tempo histórico. O tempo histórico também ele é marcado pelos eventos de curta, média e longa duração. E o que seria isso, professor? Os eventos de curta duração os eventos que nós podemos acompanhar. É o evento da individualidade. Por exemplo, uma partida de futebol que você acompanha rapidamente. Isso é um evento de curta duração. O exemplo de evento de média duração. Nós podemos citar, por exemplo, um evento da história, a Segunda Guerra Mundial, que é um evento que ocorreu entre 1939 e 1945. Ele é um evento de média duração e que transformou um determinado espaço, mais precisamente o espaço da Europa. O espaço geográfico da Europa, ele vai sofrer uma grande transformação após a Segunda Guerra. Então, esse evento, ele entra para a história como fazendo parte desse tempo histórico. Mas ele também tem a sua cronologia, o início do acontecimento, o ano, os meses que duraram, enfim, que é o tempo cronológico. Então, o tempo histórico ele é marcado por esse período de curta, média e longa duração. O exemplo de um evento de longa duração poderia ser o sistema escravocrata no Brasil, que durou, a escravidão no Brasil, ela durou mais de 3 séculos, mais de 300 anos. Então é um acontecimento, um evento de longa duração. Essas mudanças, elas acontecem em um determinado espaço que transformam a sociedade, mas também ela se mantém inalterada. Algumas heranças de um tempo anterior que permanecem no tempo posterior. Nós não usamos o exemplo da escravidão, por exemplo. Hora e outra, os noticiários brasileiros apontam que foi descoberto em determinado local pessoas em situação análogas à escravidão, ou seja, pessoas em situações que são parecidas com a escravidão lá do período escravocrata. Isso constantemente nós vemos. Isso são permanências de um regime que formalmente, legalmente, acabou em 1888, mas que há exemplos de situações que são semelhantes a esse período que o Brasil viveu. Então, o período histórico ele é marcado por essas permanências e por essas mudanças. Essas mudanças geralmente elas são impactantes na vida social, né? O tempo histórico ele
ele leva em consideração as modificações que acontecem nos mais diversos grupos sociais, além do desenvolvimento das relações políticas, econômicas e outros aspectos da vida social. Por exemplo, no aspecto econômico, o tempo que nós estamos vivendo hoje, uma mudança importante. Por exemplo, a gente pode ver o quanto isso tem impacto na vida do cidadão. Por exemplo, a alta dos preços, que todo mundo reclama. O alto preço do combustível, que as pessoas reclamam todos os dias, os noticiários apontam. Então, isso é processo das relações político-econômicas e acaba afetando a vida da sociedade como um todo. Isso são eventos que estão ligados a esse tempo histórico. O tempo histórico também ele não é um acontecimento, não é um tempo rígido, ou seja, que terminou um determinado período, determinado período terminou em determinado ano. E começa um novo período. Na verdade, quando eu digo que não é rígido, é porque influências desse tempo anterior, eles vão influenciar o período posterior. Talvez não na sua totalidade, mas característica desse período, ele vai ser visto, vai ser presenciado no período posterior. É por isso que eu digo que o tempo histórico ele não é esse tempo rígido, ou seja, acabou aqui, acabou, não é bem assim. Há uma correlação entre a característica desse tempo aqui com o tempo que estamos vivendo. A história ela se utiliza dos dois tempos, tanto o cronológico quanto o histórico, para que as análises e os estudos eles possam ser mais precisos. A história ela precisa registrar pelo tempo cronológico as mudanças identificadas no tempo histórico. Então, determinado acontecimento que vai transformar a vida de uma sociedade, ela vai ser registrada por meio do tempo cronológico, como nós falamos. Certo? Então, a diferença entre um tempo e outro é que o tempo cronológico é o tempo que nós podemos mensurar, medir, é o tempo das rotinas, do dia a dia. Então, é aquele tempo, por exemplo, que o sujeito nasce, o sujeito cresce, o sujeito vai se desenvolvendo, é o tempo que o sujeito vai para a escola, o tempo da escola. Esse é o tempo das nossas rotinas, que a gente tem o controle sobre essa rotina. O tempo histórico é diferente, porque o tempo histórico ele trata das grandes transformações que acontecem na sociedade. Isso que vai interessar ao historiador estudar. Que transformações são essas? Que impacto vai ter na vida da sociedade? Certo? Então, essa é a diferença entre um tempo e o outro. Então, essa era a nossa conversa de hoje com relação ao tempo cronológico e o tempo histórico, que é uma continuidade da nossa primeira aula de introdução à história. Certo? Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que vocês deixem vários likes, se inscrevam no nosso canal e ative o sininho de notificações.